E é por isso que a gente convida aqui um personagem que tem uma vivência rara. Ele conviveu no governo e conviveu por décadas nas Forças Armadas, em especial no Exército, a mais numerosa delas. Eu estou falando deste que já aparece aí na sua tela, o general Santos Cruz, que foi ministro, cuidou da articulação política, secretário por um tempo ali, 5 meses, né, general, se não me falha a memória, e depois foi uma das primeiras baixas ali em algumas reviravoltas, digamos assim, do governo Jair Bolsonaro. General, dou muito boa tarde para o senhor, agradeço sua participação aqui no CNN 360 e pergunto, como foi que o senhor recebeu o gesto inédito dos colegas, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a queda, a saída deles após a troca no Ministério da Defesa? Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Isso aí não foi uma surpresa, né? Mas uma surpresa que já vinha se tornando realidade, porque em qualquer disputa normal da democracia, de espaço, ou de interesses, de poderes, etc., sempre se falava em Força Armada. Um absurdo que não tem sentido. Você, no andamento normal da política, você falar de Força Armada sempre quando você tem esses embates normais da democracia. Uma reforma ministerial ela é absolutamente normal. Vários governos fazem essas reformas. O que não é normal é nessa reforma ministerial de uma camada política você trocar os 3 comandantes de Força Armada sem uma razão, sem uma explicação, sem uma informação para a sociedade, para ninguém, para o público, né? Os comandantes eles não fazem parte dessa camada política. Os comandantes eles são pessoas de dentro das suas instituições, com quase 50 anos de serviço, testados e selecionados em todos os níveis hierárquicos que eles passaram e escolhidos entre os melhores. E esse tipo de saída, sem nenhuma informação, é uma falta de consideração pessoal, falta de consideração institucional ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, falta de consideração funcional, né? Desrespeito e ofensa às Forças Armadas. É assim que eu vejo essa situação. Como não se tem informação, o que se tem são especulações. A especulação de que é o caso de politização, de se alinhar, não existe alinhamento, não tem alinhamento nenhum. As Forças Armadas elas têm missão constitucional. Elas são alinhadas com a Constituição, elas não são alinhadas com o governante que está de plantão. Então, qualquer outra tentativa de criação de crise, etc., é artificial e isso aí não corresponde e não colabora com a coesão que é necessária nas Forças Armadas. Queria perguntar para o senhor, é assim que eu vejo essa situação. Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Como que o senhor enxerga, então, que isso pode afetar daqui para frente o governo Jair Bolsonaro? Porque o senhor acredita que essa questão de politização das Forças Armadas não exista por toda a experiência que o senhor tem dentro das Forças Armadas, mas, na prática, a gente viu que houve uma grande mudança ali, né, tanto no Ministério da Defesa, quanto a gente viu que hoje houve essa demissão ali das três gestões das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Como que o senhor acredita que vai ficar, então, o que deve mudar daqui para frente dentro do governo Jair Bolsonaro com toda essa alteração que houve? Bom, dentro do governo vão haver mudanças, porque houve mudança, por exemplo, na Secretaria de Governo, onde você tem ali a articulação política. Então, isso é uma mudança significativa na área política. Na coordenação de governo, você pode ter mudança de características dentro da Casa Civil. Agora, nas Forças Armadas, eu acredito que não vai mudar absolutamente nada. Os novos comandantes são pessoas que honram a sua farda também, pessoas que têm a cultura institucional, pessoas que têm a mesma cultura, né, institucional e constitucional
Então, eu não vejo mudança nenhuma. Se é por causa de alinhamento político, isso aí é uma expectativa descabida. As Forças Armadas, elas são fiéis à sua destinação constitucional. General, aqui na CNN, o senhor já nos deu a honra de participar aqui outras vezes. O senhor sabe, a gente faz essa conversa sempre da forma mais ampla. Então, vou pedir agora para a Renata Agostini, nossa analista de política em Brasília. Ela vem para cá para falar com o senhor. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta bate-pronto. O senhor acha que essa mudança, a forma como ela está se dando no comando das 3 forças, pode fazer com que os militares repensem a presença deles, que é recorde no governo Jair Bolsonaro, estão ocupando estatais importantes, postos importantes, estavam no comando do Ministério da Saúde? É hora de repensar essa relação? E em seguida já está aqui a Renata. Não vejo expectativa de repensar, porque essas posições todas ocupadas, elas são de convite pessoal e de decisão pessoal. Elas não são subordinadas a uma escala, a uma determinação da instituição. General, boa tarde. Renata Agostini aqui. O senhor entende que esse movimento do presidente Jair Bolsonaro, o senhor classificou como uma ofensa às Forças Armadas, pode ter o efeito reverso do pretendido e, em vez de aproximar as forças do presidente, ele ter maior proximidade ou até fala, pode fazer com que as Forças Armadas fiquem mais distantes, resistam aos comandos do presidente Jair Bolsonaro? E, por fim, o senhor se tornou um crítico de muitas ações do governo. O senhor se arrependeu de ter sido ministro do presidente Jair Bolsonaro? Não me arrependo, de maneira nenhuma. Fui eleitor, era a expectativa daquele momento, acho que votei na opção que era a melhor naquele momento, aceitei o convite de ministro para auxiliar, né, só com o único objetivo de auxiliar. Acho que aprendi bastante naqueles meses ali de convivência e não me arrependo, não. Eu sou crítico porque eu acho que não é porque você foi eleitor que você deve uma fidelidade canina às coisas erradas. Então, o objetivo pretendido que você falou, eu não sei qual é o objetivo pretendido em primeiro lugar, né? Agora, as Forças Armadas, elas não têm essa característica de se encantar como instituição por qualquer tentativa de convencimento, de politização, isso aí não é uma investida que não penetra dentro da estrutura das Forças Armadas. Você tem uma estrutura que as pessoas de fora às vezes não compreendem, uma estrutura de liderança muito forte em todos os níveis, começando lá pelo cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel, general. É uma estrutura muito forte de liderança, ela tem uma cultura institucional, apesar de todos os militares são eleitores, podem votar em quem eles quiserem, mas quando eles estão dentro da instituição, representando a instituição, eles sabem qual é o comportamento. Isso aí é muito consolidado, não é qualquer tentativa de politização que vai abalar as Forças Armadas. Se o objetivo é essa politização, eu acho que o efeito é até contrário. Então, também, mas eu acho que o governo podia se dizer as razões pelas quais tirou os 3 comandantes. É um direito do presidente, mas é um direito que também não permite você não exclui a falta de bom senso de você informar a população. Então, eu vejo 3 pessoas honradas, de carreira longa, de quase 50 anos em cada instituição, e que não é normal você se afastar de uma função da maneira como a gente está vendo. Por isso que eu chamei que é falta de respeito. Não é assim que a gente se despede de pessoas que são destaques, ou qualquer pessoa que pertence a uma instituição. Acredito que até dentro de uma própria empresa também, se algum de vocês aí sai da empresa e tem uma expressão de
de afeto, de carinho, de educação com aquela pessoa que está saindo. E o que a gente nós estamos deixando de ver comportamentos normais. General, queria chamar aqui também o Yuri Pita, nosso analista. Ele também gostaria de participar aqui da conversa e fazer uma pergunta para o senhor. Diga, Yuri. Obrigado, Glória. Boa tarde, general. Obrigado por estar conosco. Pelo que o senhor tem dito, eu queria ouvir do senhor, mas entendi que o senhor descarta por completo qualquer risco de indisciplina e quebra de hierarquia nos quartéis e mesmo nas três forças. Estou entendendo isso pela entrevista que o senhor está nos dando agora. Agora, o próprio presidente também tem colocado, o senhor falou do papel institucional das Forças Armadas, também tem colocado sob dúvidas um processo eleitoral que está para ocorrer no ano que vem. O senhor acredita que esses dois episódios, a forma como o presidente se refere ao processo eleitoral, colocando em dúvidas, e essa constante discussão sobre risco de politização ou não dos quartéis, isso podem esses dois fenômenos se encontrarem no ano que vem, ou o senhor descarta por completo esse risco também de indisciplina agora e de contestação eventual no resultado eleitoral do ano que vem? Olha, sobre esses aspectos aí, eu vou dizer o seguinte, eu não vejo nenhum risco de indisciplina e quebra de hierarquia em Forças Armadas. Eu falei que a estrutura é muito forte, os comandantes, não é só o comandante que tem expressão, todos os comandantes em todos os níveis são pessoas, a quase totalidade, você pode ter exceções, claro, mas a quase totalidade é de pessoas preparadas, né, e que têm liderança, não só a função legal, mas também a parte de liderança é muito forte. Então eu não vejo razão nenhuma para uma expectativa de quebra de disciplina e nem de hierarquia. Não existe processo de subversão que vá afetar a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas. Sobre o processo eleitoral, nós vimos um absurdo aí, foi um absurdo de contestação da eleição que foi vencida justamente, legalmente, né, legitimamente pelo presidente atual. Então, aquela história de que, não, eu ganhei no primeiro turno e houve fraude, a pessoa tem que comprovar isso daí. Você não pode, como autoridade, desacreditar um sistema. Você pode até achar que o sistema pode ter aperfeiçoamentos, pode ter mecanismos de verificação pelos partidos, de equipes independentes, etc. Pode querer até o voto impresso, seja ele geral ou por amostragem. Isso é uma coisa, aperfeiçoamento do sistema é uma coisa. E você tentar desacreditar, desmoralizar um sistema que existe há 25 anos é outra. Ou você apresenta as provas, ou você deve responder a uma investigação pelo Tribunal Eleitoral, que é para exatamente evitar o estímulo à violência no caso de eleições. General Santos Cruz trazendo aqui um ponto de vista importante, com reparos bastante incisivos e desabridos. Eu agradeço, general. Fala agora o nosso analista do Rio de Janeiro, Leandro Rezende. Leandro, o entrevistado é seu. Bem-vindo. General, obrigado por estar conversando com a gente aqui. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: nesse mês, o presidente Jair Bolsonaro se referiu ao exército como meu exército, quando se questionou ali medidas restritivas adotadas pelos estados. Logo na sua primeira resposta, o senhor falou que o que aconteceu hoje era um desrespeito às Forças Armadas. Como é que o senhor vê essa fala do presidente Bolsonaro quando ele se refere, e foi mais de uma vez nesse mês, ele usa a expressão meu exército? Como é que o senhor vê isso? Bom, em primeiro lugar, isso é uma expressão que ela não tem nenhum sentido, porque pode ser mais de caráter pessoal, pode ser mais de estilo populista, né? O presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, todos os presidentes recebem a deferência, o cerimonial, o respeito pela função que eles exercem, todos eles recebem o mesmo nível de respeito das Forças Armadas, né? Mas não é do meu exército, né? Você ser comandante em chefe não significa você mexer nas coisas de rotina, você está num nível mais alto para situações de emergência, para dar uma diretriz operacional,
para dar uma diretriz estratégica, coisas assim. Por isso que você é comandante em chefe, e não para as coisas de rotina, ou achar que o meu exército vai fazer isso ou vai fazer aquilo em coisas até de política de dia a dia. Então, esse tipo de tratamento é mais da área pessoal e não reflete nenhuma exceção em termos de comando, nada disso. Todos eles receberam o mesmo tratamento, né? General, vou chamar aqui agora a Tainá Falcão, que está lá no estúdio e também tem pergunta para fazer para o senhor. Diga, Tainá. Oi, general, boa tarde. Eu até falava agora há pouco com o Leandro Rezende também sobre uma colocação de alguns parlamentares da necessidade de ouvir uma manifestação direta do novo ministro da Defesa, né, a respeito dessa não mudança de postura ao qual se referiu também o ministro das Comunicações, Fábio Faria, aqui em entrevista à CNN. Eu queria entender, na sua opinião, o quão necessária é a fala do novo ministro da Defesa ou do próprio presidente da República no sentido ainda de acalmar os ânimos da população com essas bruscas mudanças. Bom, eu acho que a população não precisa se alarmar com essas coisas, porque ela tem todas as razões para acreditar na honradez e na correção das Forças Armadas, né? Forças Armadas estão sempre engajadas na parte de políticas públicas, apoiando políticas públicas nas horas de desastre, na distribuição da vacina, na evacuação de feridos, em grandes eventos, segurança. Então, isso aí é de conhecimento da população. O problema não é com a população, o problema é o comportamento político das autoridades. Então, é aquilo que eu falei. Por que eu falei que era desrespeito? Você não pode dispensar uma pessoa de uma função dessa forma. Pessoas que, de dentro de uma instituição valorosa, pessoas de muito valor e que estão se despedindo. Então, por uma razão, o presidente tem todo esse direito, mas precisa ter a ética, precisa ter a educação, precisa ter a consideração. Bom, então eu vejo assim, agora, se a autoridade maior decidiu exonerar os três num bolo político, é bom fazer algumas observações, né? Ou pessoalmente ou através da sua Secretaria de Comunicação. Isso aí basta. Ou depois também o ministro, se quiser falar alguma coisa, eu acho que é importante falar. Eu acho que tem que mostrar que não deixar dúvidas junto ao público, né? General, integrantes do Exército, por exemplo, que estão na reserva, já se manifestaram em outras ocasiões, em momentos críticos do país, por meio de blogs, enfim. O senhor também não acha que seria importante, neste momento, que o próprio Exército ou o próximo comandante viesse a público reafirmar? Eu queria entender onde o senhor posiciona a situação que a gente está vivendo hoje na história desde a redemocratização, porque realmente creio que não há um precedente, general. Não, você, desde 1985, né, o único incidente que houve foi na época em que os militares estavam responsáveis pela política, onde teve com Ernesto Geisel, o presidente Ernesto Geisel, com o comandante da época, se chamava Silvio Frota, né? Então, mas isso aí foi coisa de 40 anos atrás, mais ou menos. Mas era década de 70 ainda, né? Anos atrás. Isso. Então são coisas de 40 anos, 40 e poucos anos. Depois não teve nunca mais essa situação. Por isso que é uma situação que precisa ser justificada. Você tem que ter uma justificativa. Não pode ser só pela sua mania, não pode ser só pela sua pirraça, pela sua birra. Isso aí não pode existir nesse nível. Então, agora, o comandante do Exército, vocês viram aí o ex-comandante Pujol, né, o comandante da Marinha, da Força Aérea, pessoas altamente discretas. E eles têm razão, eles têm motivos para esse comportamento, porque eles são elementos operacionais e que não se manifestam politicamente. Eles se manifestam mostrando as ações, né? Patrulhando lá na Amazônia, evacuando gente, transportando oxigênio, por aí vai. Então,
eles se mostram à população sempre no engajamento de coisas positivas. Eles não ficam fazendo declaração. Não é cultura, não é característica e eu acho que não é recomendável. Agora, então, por isso que eu acho que o próprio comandante, o novo comandante do Exército, e o próprio Exército, através do seu órgão de comunicação social, não deve se manifestar. Marinha, Aeronáutica, Força Aérea também. Não deve se manifestar. Essa é a característica da Força. Ela fica quieta, ela não dá margem à especulação e ela garante fazer o máximo que ela pode em benefício da população em qualquer situação. Esse é o comportamento, essa é a cultura, e eu acho que eu sou dessa cultura também. General, ex-ministro, General Santos Cruz. Perfeito, ficou claríssimo. General, muitíssimo obrigada. A entrevista que eu considero vai entrar aí nos documentos. Obrigada pela fala do senhor hoje aqui, a mim, a Glória Vani, que é o nosso time do CNN 360. Nesta terça-feira, dia 30, até a próxima, estamos à disposição, quando o senhor quiser falar.